Olá pessoal, bem-vindos! Nessa videoaula, nós vamos conhecer um pouco das estratégias básicas de argumentação e demonstração em matemática. Bom, uma argumentação ou um argumento consiste em uma coleção de proposições, que nós vamos chamar de premissas ou hipóteses, e uma proposição final, que nós vamos chamar de conclusão ou tese. Para que uma argumentação ou um argumento seja válido do ponto de vista da lógica, é necessário que a tese seja consequência das hipóteses. Então, uma vez que as hipóteses forem verdadeiras, a tese também será verdadeira. Aí nós temos um exemplo de uma argumentação, um conjunto então de hipóteses: todo homem é mortal, Sócrates é homem, e uma proposição final que diz que Sócrates é mortal. Isso é uma argumentação. Bom, então vamos agora à definição formal do que é um argumento válido. Um argumento com hipóteses, com N hipóteses, P1, P2 até Pn, e tese A, ele é válido se, sempre que a conjunção das hipóteses do argumento for verdadeira, então essa implicação aí também é verdadeira. Observe que essa implicação é uma proposição condicional, onde a hipótese dessa proposição é exatamente a conjunção de todas as hipóteses do argumento. E a tese dessa proposição é a tese do argumento. Então, se o argumento for válido, ou seja, sempre que a conjunção das hipóteses for verdadeira, então essa implicação também será verdadeira, a tese também terá que ser verdadeira. Porque se a tese fosse falsa, essa implicação aí seria falsa. Lembrem que, em uma proposição condicional, se a hipótese da proposição for verdadeira e a tese for falsa, a implicação é falsa. Então, se o argumento é válido, a tese com certeza é consequência das hipóteses. Bom, um argumento ele é inválido se a tese não é consequência das hipóteses, ou seja, mesmo que as hipóteses sejam verdadeiras, pode ser que a tese seja falsa. Vamos analisar então exemplos de argumentos. Vamos ver o primeiro exemplo. Considere as hipóteses P1, se você estudar, passará no teste, e P2, você estuda. E a tese do argumento é: você passará no teste. Eu quero saber se esse é um argumento válido ou não. Ou seja, eu quero saber se essa tese de fato é consequência das hipóteses. Para isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar quais são as proposições básicas que compõem as proposições que estão envolvidas no argumento. Nesse caso, nós temos apenas duas proposições básicas. Nós vamos chamar uma de P, que é você estuda, e a outra Q, você passa no teste. Então, olha lá a hipótese P1. A hipótese P1 diz: se você estudar, passará no teste. Isso nada mais é do que a proposição se P, então Q. A hipótese P2 é: você estuda. Nada mais é do que a proposição P. E a tese é: você passará no teste, que é a proposição Q. Para verificar, então, se esse argumento é válido ou não, nós temos que verificar que, sempre que as hipóteses P1 e P2 forem ambas verdadeiras, então a implicação que diz se P1 e P2, então Q também é verdadeiro. Para fazer isso, nós fazemos uso da tabela verdade. Bom, como nós vamos construir essa tabela verdade? Quais serão as colunas dessa tabela? Primeiro, nós temos que colocar colunas referentes às proposições básicas do argumento. Nesse caso, nós temos apenas duas proposições básicas, P e Q. Então, colocamos uma coluna para cada proposição básica. Agora, nós temos que ter uma coluna para cada hipótese do argumento. No nosso exemplo, as hipóteses são P1, que é a proposição se P, então Q, e P2, que é a proposição P. Bom, nós já temos uma coluna para a proposição P. Então, nós colocamos uma outra coluna relativa à hipótese se P, então Q, que é a terceira coluna. Agora, nós temos que construir uma coluna referente à implicação se P1 e P2, então Q, certo? Lembre que P1 é a proposição se P, então Q, e P2 é a proposição P. Então, nós vamos colocar mais uma coluna, que é a conjunção das hipóteses. Olha lá, a quarta coluna é a conjunção das duas hipóteses. Ó.
se P, então Q e P. E a última coluna é referente à implicação se P1 e P2, então Q. Certo? Ótimo. Depois de preenchido essa tabela, nós vamos verificar se o argumento é válido ou não. E como nós fazemos isso? Nós temos que olhar quando as hipóteses são todas verdadeiras. Nesse caso, as hipóteses são se P, então Q e P. Então, eu vou olhar para as linhas onde nós temos V na primeira coluna e V na terceira coluna e verificar se a implicação, se P1 e P2, então Q, também é verdadeira. Ou seja, toda linha que tiver V na primeira coluna e V na terceira coluna vai ter que ter V também na última coluna. Se isso acontecer, o argumento é válido. Se não acontecer, o argumento não é válido. Nesse caso, nós temos a última coluna toda formada por V's, toda verdadeira. Então, esse tipo de argumento é um argumento válido, certo? Então, isso mostrou para a gente o seguinte: todo argumento desse tipo, ou seja, onde as hipóteses são do tipo se P, então Q, e P e tese Q são válidos. Então, se nós assumirmos que P é verdade e que P implica Q também é verdade, nós podemos concluir que Q também é verdade, certo? Vamos ver um outro exemplo. Agora, considere o argumento que tem como hipóteses P1, se não chover, Mateus irá ao parque, e P2, se Mateus for ao parque, ele brincará com seus colegas. E tese, se não chover, Mateus brincará com seus colegas. Vamos verificar se, de fato, essa tese é consequência das hipóteses, ou seja, se esse é um argumento válido ou não. Novamente, a primeira coisa a fazer é identificar quais são as proposições básicas. Nesse caso, nós temos 3 proposições básicas, que são as proposições P, se não chover, Q, Mateus vai ao parque, e R, Mateus brinca com seus amigos. Observe que a hipótese P1 do argumento nada mais é do que a proposição se P, então Q. A hipótese P2 é a proposição se Q, então R. E a tese é a proposição se P, então R. Então, novamente, para verificar se esse argumento é válido, nós temos que verificar que, sempre que P1 e P2 são ambas verdadeiras, então a implicação que diz se P1 e P2, então A também é verdadeiro. Então, para isso, nós construímos a tabela verdade, da mesma forma como já expliquei. Então, nesse caso, nós temos 3 proposições básicas, P, Q e R. Colocamos uma coluna para cada um. Nós temos agora que colocar uma coluna para cada hipótese. As hipóteses são se P, então Q, se Q, então R. E a quarta e a quinta coluna. E agora nós temos que colocar uma coluna que é referente à implicação se P1 e P2, então A, que é a última coluna, certo? Agora nós temos que verificar que sempre que na linha nós tivermos V na coluna das hipóteses, nós temos que ter V na última coluna. Nesse caso, as colunas das hipóteses são se P, então Q, se Q, então R, a quarta e a quinta coluna. Então, em toda linha onde nós tivermos V na quarta coluna e V na quinta coluna, nós também temos que ter V na última coluna. Novamente, nesse exemplo, a última coluna é toda composta por V's, então esse argumento também é um argumento verdadeiro. Ele não é verdadeiro porque nós só temos V na última coluna. Ele é verdadeiro porque em toda linha onde nós temos V na coluna das hipóteses, nós também temos V na última coluna, certo? O que acabamos de ver mostra que argumentos do tipo onde as hipóteses são se P, então Q, se Q, então R, e tese se P, então R, são válidos. Ou seja, se nós temos como hipótese se P, então Q, e se Q, então R, e elas são verdadeiras, nós podemos concluir que P implica R. Certo? Vamos ver um terceiro exemplo, um terceiro argumento, onde as hipóteses são P1, se eu ganhar o prêmio, nós viajaremos. E P2, viajamos. E tese, ganhei o prêmio. Vamos verificar se esse é um argumento válido ou não. Ou seja, vamos verificar que
Se P1 e P2 forem verdadeiras, será que eu posso concluir a tese? Vamos lá. Novamente, a primeira coisa é identificar quais são as proposições básicas. Nesse caso, nós temos duas proposições básicas. P, eu ganho prêmio, e Q, nós viajamos. Olha lá. A hipótese P1 nada mais é do que a proposição, se P, então Q. E a hipótese P2 é Q, e a tese é a proposição P. Eu quero verificar se esse argumento é válido ou não. O que nós temos que verificar? Temos que verificar aqui. Sempre que P1 e P2 forem ambas verdadeiras, então a implicação, se P1 e P2, então A também tem que ser verdadeira. Então, vamos construir a tabela verdade. Nesse caso, nós vamos precisar de uma coluna para P, uma coluna para Q, que são as proposições básicas. Agora, nós precisamos de uma coluna para cada hipótese. As hipóteses são se P, então Q, e Q. Já temos uma coluna para Q, então colocamos mais uma coluna, que é a terceira, relativa a outra hipótese. Se P, então Q. A quarta coluna é a conjunção das duas hipóteses e a última coluna é referente à implicação se P1 e P2, então P, onde P é a tese, certo? Lembre, para que o argumento seja válido, sempre que as hipóteses forem verdadeiras, a implicação da última coluna tem que ser verdadeira. As colunas referentes às hipóteses são a coluna referente a Q e a coluna referente a se P, então Q. É a segunda e terceira coluna. Então, o que tem que acontecer para esse argumento ser válido? Se em todas as linhas onde nós tivermos V na segunda coluna e V na terceira coluna, nós temos que ter um V na última coluna. Observe a terceira linha dessa tabela. Nós temos que Q é verdadeira, se P, então Q é verdadeira, ou seja, as duas hipóteses do nosso argumento são verdadeiras, mas a implicação é falsa. Então, esse argumento não é um argumento válido, ou seja, a tese não é consequência das hipóteses. Tá certo? Bom, muito bem. Agora, vamos ver como é que nós fazemos para demonstrar um teorema do tipo se P, então Q. Lembrem que teorema são afirmações onde, para que nós possamos atribuir um valor verdadeiro, nós temos que demonstrar. Então, eu quero demonstrar teoremas do tipo se P, então Q. Lembrem que isso é uma proposição condicional, uma implicação, certo? Bom, para demonstrar um argumento desse tipo, vamos lá, P é a hipótese e Q é a tese. Um argumento, ele só é válido quando, sempre que nós assumimos que a hipótese é verdadeira, a conjunção das hipóteses tem que implicar na tese, ou seja, a implicação do tipo onde a hipótese é a conjunção das hipóteses do argumento e a tese do argumento tem que ser verdadeira. Nesse caso, nós só temos uma hipótese, que é P. Então, nós temos que verificar que sempre que P é verdadeira, então a implicação se P, então Q, também é verdadeira. Ora, uma função proposicional, onde a hipótese, uma proposição condicional, onde a hipótese é verdadeira, ela só será falsa quando a tese Q for falsa. Então, assumindo que P é verdadeira, se eu quero garantir que a proposição P implica Q é verdadeira, basta eu mostrar que Q também é verdadeira. Isso é o que nós chamamos de método direto. Então, se eu quiser demonstrar um teorema do tipo se P, então Q, pelo método direto, eu assumo que a hipótese P é verdade e mostro que a tese Q também é verdade. Vamos ver um exemplo. Quero demonstrar o seguinte teorema. Se n é ímpar, então n ao quadrado é ímpar. Nós temos um teorema desse tipo, se P, então Q. Então, pelo método direto, como nós fazemos para demonstrar, nós assumimos que a hipótese é verdade e mostramos que a tese também é verdade. Nesse caso, a hipótese é n é ímpar e a tese é n ao quadrado é ímpar. Então, vamos assumir que n é ímpar e demonstrar que n ao quadrado, mostrar que n ao quadrado também é ímpar. Então, suponha que n é ímpar. O que significa isso? Que existe algum número k inteiro
tal que n pode ser escrito da forma 2k mais 1. Logo, n ao quadrado é 2k mais 1 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4k ao quadrado mais 4k mais 1. Colocando um 2 em evidência, nós temos que n ao quadrado é igual a 2 que multiplica 2k ao quadrado mais 2k mais 1. Chamando 2k ao quadrado mais 2k de m, desculpa, tem um 1 aí errado no slide, tomando m como sendo 2k ao quadrado mais 2k, nós mostramos então que existe um m tal que n ao quadrado é igual a 2 vezes m mais 1. E, portanto, nós mostramos que n ao quadrado, de fato, é ímpar, assumindo que n é ímpar e o teorema está demonstrado. Certo? Bom, lembrem que quando nós temos uma coisa do tipo se P, então Q, isso é logicamente equivalente a uma proposição do tipo não Q implica não P. Então, nós demonstramos que se n é ímpar, então n ao quadrado é ímpar. N é ímpar é a hipótese, n ao quadrado é ímpar é a tese. Isso é logicamente equivalente ao seguinte teorema. A negação da tese implica na negação da hipótese. A partir do momento que eu já demonstrei esse teorema, automaticamente eu já demonstrei que a negação da tese implica na negação da hipótese, ou seja, se n ao quadrado não é ímpar, então n também não é ímpar. Ou seja, eu também demonstrei automaticamente que se n ao quadrado é par, então n também é par. Certo? E é exatamente essa estratégia de demonstração, que é a estratégia por contrapositiva. Nós acabamos de ver, certo? Vamos ver mais um exemplo onde nós usamos essa estratégia de demonstração contrapositiva. Então, eu tenho mais um teorema do tipo se P, então Q, e eu quero demonstrá-lo. Mas agora eu não vou demonstrar pelo método direto. Ou seja, eu não vou assumir que P é verdade e mostrar que Q é verdade. Eu vou utilizar que a proposição se P, então Q, é logicamente equivalente à proposição se não Q, então não P. Então, se eu quero demonstrar que P implica Q, se eu demonstrar que não Q implica não P, automaticamente eu já estou demonstrando que P implica Q, porque essas duas proposições são logicamente equivalentes, certo? Então, considere a função f nos reais, dada por f de x igual a 3x menos 5. O teorema pede para mostrar que essa função é injetora. Aí nós temos que lembrar da definição do que significa uma função ser injetora. Essa função f ela vai ser injetora se, dados quaisquer x e y do domínio, ou seja, dados quaisquer x e y reais, se x for diferente de y, então f de x é diferente de f de y. Então, na verdade, o que eu quero mostrar é essa implicação. Quero mostrar que x diferente de y implica f de x diferente de f de y. Então, nós temos um teorema do tipo se P, então Q, onde P é a proposição x diferente de y e Q é a proposição f de x diferente de f de y. Certo? Bom, vamos demonstrar por contrapositiva. Então, eu vou demonstrar que não Q implica não P. Certo? Então, nós temos que negar P e temos que negar Q. P diz que x é diferente de y, então não P, x é igual a y. Q é a proposição f de x diferente de f de y, não Q, f de x igual a f de y. Então, eu quero demonstrar que não Q implica não P, ou seja, que f de x igual a f de y implica que x é igual a y. Agora, nós vamos fazer isso pelo método direto. Vamos assumir que f de x é igual a f de y e mostrar que x é igual a y. Se eu assumir que f de x é igual a f de y, f de x é 3x menos 5. F de y é 3y menos 5. Então, nós temos que 3x menos 5 é igual a 3y menos 5. Somando 5 em ambos os lados da igualdade, nós obtemos 3x igual a 3y. Multiplicando em ambos os lados por 1/3, segue que x é igual a y. E, portanto, o teorema está demonstrado pelo método da contrapositiva. Certo? Agora nós vamos ver um outro método para demonstrar teoremas do tipo se P, então Q. Então, nós já vimos o método direto, que é eu assumo que P é verdade e mostro que Q é verdade.
nós vimos um segundo método que nós mostramos que não que implica não P, que é a contrapositiva, e agora nós vamos ver um terceiro método. Lembre novamente que essa implicação, se P, então Q ela é falsa, apenas quando P é verdadeira e Q é falsa. Então eu vou assumir que isso acontece, eu vou assumir que P é verdade e que Q é falsa, e vamos ver se a gente chega em algum absurdo ou em alguma contradição. Se nós chegarmos em um absurdo ou em uma contradição, é porque o que eu assumi que era verdade não pode acontecer, certo? Logo, não pode acontecer de P ser verdadeira e Q ser falsa, e, portanto, aquela implicação vai ser verdadeira, certo? Vamos ver isso em um exemplo. Considere, então, o seguinte teorema. Seja R um número real, tal que R ao quadrado é igual a 2. Então, R é racional. Bom, nesse caso, a hipótese é R ao quadrado é igual a 2 e a tese é R não é racional. Então, vamos demonstrar isso usando o método de redução ao absurdo, ou contradição, ou método de redução ao absurdo. Então, o que nós vamos fazer? Assumir que a hipótese é verdadeira e que a tese é falsa. Então, eu vou assumir que R ao quadrado é igual a 2 e que R é racional, que é a negação de R não é racional, certo? Então, vamos lá. Supondo que R seja um número racional, o que significa isso? Significa que eu posso escrever R da forma A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Eu posso supor que A e B são primos entre si, ou seja, que eles não têm nenhum fator comum. Porque se eles tivessem, nós poderíamos simplificar essa fração, certo? Então, vamos lá. Logo, se R é igual a A sobre B, R ao quadrado é igual a quadrado sobre B quadrado. Nós estamos assumindo que a hipótese do teorema é verdadeira, ou seja, que R ao quadrado é igual a 2. Logo, A ao quadrado sobre B quadrado é igual a 2, e então A quadrado é igual a 2B quadrado. E, portanto, A ao quadrado é um número par. Como eu já comentei agora há pouco, nós mostramos que se A ao quadrado é par, então A é par. Logo, eu posso escrever A como sendo 2 vezes K para algum K inteiro. Então, A ao quadrado é igual a 2K ao quadrado, que é igual a 4K ao quadrado, mas também, por outro lado, nós já tínhamos ali em cima que A ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. Logo, 4K ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. Multiplicando por meio em ambos os lados da equação, nós temos que 2K ao quadrado é igual a B ao quadrado. E, portanto, B ao quadrado também é par, e, portanto, B é par. E aí nós temos uma contradição, porque nós temos que A é um número par, B é um número par. Logo, eles têm um fator em comum, que é o 2, mas nós tínhamos assumido lá em cima que A e B eram primos entre si, ou seja, que eles não tinham fator comum. Então, nós chegamos em uma contradição. Então, a suposição que nós fizemos lá no início, que era assumir que a hipótese é verdadeira e que a tese é falsa, isso não pode acontecer. Logo, aquela implicação é uma implicação verdadeira, certo? Bom, um teorema do tipo P ser somente se Q também é muito comum na matemática. Como é que eu faço para demonstrar um teorema do tipo P ser somente se Q? Basta lembrar que isso é logicamente equivalente a se P, então Q, e se Q, então P. Então, se eu quiser demonstrar um teorema do tipo P ser somente se Q, eu tenho que dividir isso em duas partes. Eu tenho que mostrar que P implica Q e que Q implica P. Tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima.